Efésios capítulo 1. Semana passada nós iniciamos a leitura e a ministração. O propósito do livro de Efésios não é fazermos um estudo, não é trazer informações de cunho teológico, mas sim uma ministração que ele vai completar muito em nossa vida e vai nos levar a ter um entendimento nível que é o livro de Efésios, a carta que Paulo escreve aos Efésios. Nós lemos na semana passada apenas a saudação. Eu quero novamente ler a saudação, versículo 1 e 2, e vamos entender a ministração muito mais do versículo 3 hoje, amém? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar então sobre bênçãos espirituais. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Tu que é o doador de toda bênção, Deus bendito, é que nós chegamos a Ti, Senhor, com reverência, Pai, sublimidade da Tua palavra, a grandeza e a autoridade da Tua palavra. Reconhecendo, meu Deus, que temos tanto, Senhor, a aprender, a andar e a viver, meu Deus, segundo a Tua palavra nos ensina, que nos leve ao entendimento, ao crescimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar? Eu sei que depois dessa série de mensagens, não vai ser o propósito de você fazer uma alta discussão, um professor de faculdade, um seminarista, mas a bagagem que você vai absorver vai ser muito forte e o entendimento que nós precisamos ter. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta de Efésios, que é uma das cartas mais elevadas do Novo Testamento, podemos dizer que é uma das cartas das mais preciosas que o apóstolo escreveu. Quando ele escreveu, ele já está com 30 anos de ministério, já está com um caminho muito andado de entendimento do ministério, a visão ministerial, o entendimento e relacionamento com Deus. Então essa carta é uma das mais sublimes. Agora, o que torna essa carta mais elevada do Novo Testamento? Eu afirmo aqui duas coisas. A primeira delas é a sublimidade da mensagem que contém, que nós vamos ver ao decorrer de vários domingos. E fico tão feliz também a riqueza, a preciosidade que tem saído nas reuniões dos nossos apriscos na quinta-feira sobre o comentário de Efésios. E a segunda coisa também pela forma tão nobre das expressões que Paulo coloca aqui. Alguns chegam a dizer o seguinte: o escritor não é Paulo, não pode ser Paulo. Por quê? Paulo, quando ele escreve sugando o pessoal. Ele escreve corrigindo problemas doutrinários, heresias que estão querendo entrar na igreja. Quando Paulo escreve as cartas, é para isso, para disciplinar a igreja por erros doutrinários. E Paulo não está mandando nada disso. Também contém 82 expressões que não existem na Bíblia. Nos demais livros, somente em Efésios. Também nas cartas que Paulo fala, 42 termos que Paulo não usou em nenhuma das suas cartas. Então, olha, não pode ser de Paulo que ele não está usando essas expressões que comumente ele usa. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo é alguém que tinha um conhecimento, uma cultura tão elevada e não é limitado em palavras. E ele fala da natureza, e ele fala do destino da igreja. E o tema da carta é Cristo, que preenche tudo em todos, amém? E esse é o nosso desejo, que Cristo, que Jesus
assim: Paulo, apóstolo de Cristo. Apóstolo nós aprendemos que significa enviado, não é um título, mas sim uma missão que ele tem. E ele diz: por vontade de Deus. E eu quero deter-me aqui quando Paulo diz assim: eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Aí eu pergunto nesta noite: o que você vive, o que você é, o que você faz, é pela vontade de Deus? Com certeza eu posso afirmar: você está aqui nesta noite pela vontade de Deus. Amém? Quando você ora, você está fazendo algo da vontade de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Mas eu quero citar aqui 7 verdades sobre a vontade de Deus. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Primeira verdade, atenção, caneta, papel, os irmãos estão aí anotando, né? Se municiando para o aprisco. Então vamos lá, a primeira verdade está em João capítulo 9, versículo 31. Onde diz lá que Deus ouve oração quando fazemos a sua vontade. Primeira coisa, irmãos, verdade a respeito disso, sobre a vontade de Deus, é quando nós oramos. Quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Pastor, eu não estou fazendo a vontade de Deus e a minha oração não responde, não é respondida. Está aqui a resposta. Segunda verdade está em João capítulo 9, versículo 21, que Deus não atende se nós estivermos em pecado. O que devemos fazer, irmãos, é arrepender dos nossos pecados, abandonar os nossos pecados, correr para Jesus, e Deus então vai nos atender pela sua graça. Terceira verdade, Romanos 12, verso 2, diz que a nossa transformação é a vontade de Deus. Deus deseja a minha transformação, Deus deseja a tua transformação, amém. Ele deseja, essa é a vontade de Deus, amém? Diga comigo: a vontade de Deus, é a minha transformação. Quarta verdade está em 1 Tessalonicenses 4,3, porque essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, ou a vossa separação, e que vos abstenhais da prostituição. Olha, quando Paulo está dizendo isso à igreja de Tessalônica, é que eles estavam tendo problema com prostituição. Prostituição em alguns lugares é cultura. Por exemplo, em Corinto, na cidade de Corinto era uma cidade portuária, tinha um templo a uma divindade e tinha 1000 prostitutas. Então a cultura era a prostituição. Agora, entre o povo de Deus, a prostituição deve se nomear. Mas aqueles pastores, eu tenho chamado de evangelizar prostituta, eu levo ela para o motel e evangelizo. Da onde isso? Não cabe isso. Não, mas eu estou falando, irmãos, primeiro pega mal. Elas precisam ser evangelizadas, precisam, claro que sim, óbvio que sim. Mas o contexto, irmãos, nunca faça sozinho, leva a sua esposa junto. Certo? Leva com a equipe junto. Certo? E vamos fazer a vontade de Deus. Devemos cuidar do nosso corpo. A Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. Quinta verdade diz: em tudo dai graças. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus? Em tudo eu dar graça, em tudo eu agradecer. Mas, pastor, aconteceu uma coisa ruim. O que eu vou fazer, irmãos? A Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Às vezes nós não entendemos, não compreendemos. Agora, versículo 6, não, sexta verdade. Foi a vontade de Deus que nos desprendamos dos laços do diabo. Está lá em 2 Timóteo 2,26, para cumprir a sua vontade. Então, a vontade de Deus não é que nós venhamos ser prisioneiros e estejamos com a nossa vida com algum laço, amarrando a nossa carne, amarrando a nossa vida. E a sétima verdade a respeito da vontade de Deus é a nossa maturidade e é o nosso crescimento. Por isso que na igreja nós temos um trilho de crescimento: ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Não são a vontade de Deus. E no versículo 2 diz assim: graça a vós outros
saúdos e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe atente uma coisa: no Antigo Testamento, no Velho Testamento, Deus não é chamado de Pai. Nunca no Antigo Testamento Deus é chamado de Pai. No Novo Testamento, Pai aparece 280 vezes a expressão de Pai. E lembre-se de um fator tão lindo, que Jesus nos ensinou uma oração, e a oração que Jesus ensinou é: Deus soberano, todo-poderoso, que criou os céus e a terra, Pai de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não, Jesus ensinou: Pai nosso, que estás no céu. Sabe qual é a riqueza? É que Deus, parece que no Antigo Testamento, Deus é longe. Ele é o general, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Shaddai, Ele é Adonai, o Senhor. Mas Ele não é Pai, Ele não é Abba. Abba significa Pai. Deus não é chamado Abba, mas Deus é chamado de Senhor. Agora no Novo Testamento é chamado de Pai. Qual é a riqueza disso, meus irmãos? É que Deus vai se tornando mais família. Nós encontramos agora no Novo Testamento Jesus sendo chamado de Filho, e Jesus se referindo a Deus como Pai. No Antigo Testamento chamava de Abraão de Pai, Pai Abraão. Os profetas eram chamados de Pai. Eliseu chamava Pai. Eliseu chamava ele de Pai. Elias, aliás, Elias não, Elias, Eliseu, Elias também era chamado de Pai. Mas Deus não. Então que diferença é essa? Com essa distância entre os testamentos. Agora, irmãos, é tão lindo, porque Deus é chamado de Pai. Até no inferno, Abraão era chamado de Pai. Quando fala sobre o rico e Lázaro, que morreu rico e morreu mendigo também, lá no inferno, estando em tormento, ele clama e diz: Pai, Abraão. Mas Deus não era chamado de Pai. Agora sim, Deus está sendo chamado de Pai, porque Jesus nos abriu um espaço tão precioso, nos tornou filho. Deus nos tornou filho de Deus. Antes não. Antes éramos criaturas de Deus. Agora temos essa oportunidade. Em versículo 3, que diz assim: onde eu quero me deter nesta noite? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, regidos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bem, tem aqui um anúncio, um aviso: Space Fox vermelho, placa IOC 9943, remover, tirar o carro do lugar, isso, e está com o rádio ligado. Qual é o seu rádio que está ligado? Os dois? Então tá bom, certo? Problema. Se é daqui, né? De repente pode ser de algum vizinho aí. Ok? Então olha só o versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu creio, irmãos, que aqui nós temos uma das melhores partes da palavra que Paulo está ensinando no texto que nós estamos abordando. Primeiramente ele diz bendito, porque Deus, Ele não precisa que eu ore dizendo: que Deus seja abençoado, eu abençoo a vida de Deus. Não, Deus, Ele é bendito, Ele é fonte de bênção, é dele que procede todas as bênçãos, Ele é a fonte de toda a bênção que nós precisamos. E quando diz assim, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mostra uma família. O Antigo Testamento não mostra um Deus familiar, mas um soberano, um Deus todo-poderoso, que quer retidão do seu povo, que quer fidelidade para com Ele, mas agora mostra mais agora um Deus familiar. E eu entendo, irmãos, que quando Jesus bradou na cruz do Calvário, e Ele disse que está consumado, Ele rompeu, quando o véu do templo de alto a baixo se rasgou,
Então agora não precisamos mais de um sacerdote, nós mesmos nos achegamos a Deus. Versículo 3 diz que nos abençoou, nos tem abençoado. O verbo aqui, ele está conjugado no passado. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, amados. Porque a ficha precisa cair em nós. Nós precisamos estar ligados na verdade. Verdade é que Deus não vai nos abençoar, não. Deus não vai nos abençoar. O verbo está dizendo que Ele já tem nos abençoado. A verdade é que nós já estamos abençoados. Mas pastor, como? De que maneira? De que forma? E a luta? E os problemas? E as aflições que eu estou enfrentando? Como que eu já estou abençoado? Irmãos, a palavra de Deus é verdade. E a palavra de Deus diz que nós fomos abençoados. Nós estamos abençoados. Está conjugado no passado. Não é algo lá para o futuro, mas já é algo que já aconteceu. Já está batido o martelo. Já está pronto. Deus não vai te abençoar. Já te abençoou. Amém? Palavra da pergunta da ressurreição. Por que buscais entre os mortos aquele que ressuscitou? Eles estavam indo para chorar a tristeza que Jesus tinha morrido, mas Jesus tinha ressuscitado, ele estava vivo. Às vezes acontece exatamente assim. Nós estamos chorando por algo que não existe mais. Nós estamos sofrendo por uma dor que não existe mais. Nós estamos padecendo por algo que não existe mais, já está resolvido, já está pronto. Às vezes nós estamos como aquelas mulheres, lamentando também como os discípulos do caminho de Emaús, tristes, caminhando. Jesus chega perto deles, Jesus não se deixa revelar que é Ele. E Jesus, por que vocês estão conversando? Será que é o único que não sabe o que aconteceu? Nós estávamos colocando tanta esperança em Jesus de Nazaré, mas Ele morreu, crucificaram Ele era inocente, nós botamos toda a esperança nele, mas Ele morreu. E aí Jesus, mas convinha que o Cristo padecesse. E começando desde os profetas, chega até os dias do cumprimento da palavra. E aí Jesus de repente agora faz que vai ir para o caminho, e eles, não, entra conosco, fica conosco. E aí Jesus entra com eles, entra na casa, e no momento que vão partir o pão, quando Jesus dá graça pelo pão, Ele se mostra, se revela, e eles disseram, olha, eles estavam conversando com a gente não sabia. Nós estávamos tristes, porque Ele tinha morrido, estávamos subindo conversando com a gente não viu. Muitas vezes, irmãos, Deus está tão pertinho da gente, e a gente pensa que Ele está longe. Quantas vezes a gente reclamar pela presença de Deus, e a presença de Deus já está tão viva, tão forte, e quer se manifestar. A libertação, Jesus não vai conseguir, Ele já conseguiu no Calvário. Quando Ele morreu no Calvário, irmãos, Ele já perdoou os nossos pecados, Ele já curou a nossa dívida com Deus, Ele já saldou. Há coisas que já estão prontas, e nós estamos clamando, pedindo para que faça o que Ele já fez. Como aquele funcionário que botou um bom patrão na justiça. O patrão era muito bom, e o patrão gostava muito daquele funcionário, e aquele funcionário pediu as contas. Ele disse, patrão, me despede, não posso pedir um bom funcionário, tem um ótimo funcionário. E ele foi, saiu. E aí, o que ele faz? O patrão gostava muito dele. Ele pegou e botou o patrão na justiça, a indenização, 13 mil reais. O patrão ficou sabendo através de alguém que ele tinha colocado na justiça. Mas o patrão gostava tanto dele. E a intenção dele era colocar o patrão na justiça. O que o patrão fez? O patrão depositou 10 mil reais para ele. E ele não sabia que o dinheiro já estava na conta dele. Ele procura advogado, fica lá esperando no escritório do advogado, e o advogado está atendendo um, tem mais outro, ele espera, até que o advogado atende, depois de muitas horas de espera. O advogado faz o cálculo, dá os 13 mil reais, mais a parte que o advogado cobra, que gira em torno de não sei quanto, 30, 20, 25, né, doutora Karina? 20% em desconto. Certo?
Olha só, gente, ele vai receber bem menos, mas ele não sabia que o patrão já tinha depositado para ele bem mais, muito mais. E ele está requerendo alguma coisa que já está pronto. Sabe, irmão, a Bíblia diz que ele já nos abençoou, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Como aquela história do carpinteiro, trabalhou muitos anos e agora chegou o seu tempo da aposentadoria, e o patrão disse para ele: olha, eu quero que antes de você se aposentar, quero que você construa mais uma casa para mim. Você acha? Por favor, já estou aposentado. Você, não, por favor, faz essa casa. E ele já está aposentado? Não, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer de qualquer jeito. Foi lá, comprou material de terceira qualidade, material ruim, fez de qualquer jeito, não se preocupou em fazer bem retinho e conseguiu terminar rápido, muito ligeiro, mas mal acabado, com material de péssima qualidade. Quando ele terminou, ele disse: olha, patrão, está pronto? Diz ele: então tá, eu quero demonstrar a minha gratidão contigo. Essa casa é uma surpresa, esse é um presente que eu estou dando para ti. O patrão queria dar o melhor. Então precisamos entender, irmãos, que Deus tem nos abençoado já. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Deus nos abençoou. E versículo 3 diz: com toda sorte de bênçãos, ou seja, com todo tipo, com toda forma. Não é com algumas restrições, mas a Bíblia diz com toda forma de bênção. Amém? Amém. Não é algumas bênçãos, uma sim, outra não, com todo tipo, com todo jeito de bênção. Versículo 3 também nos diz: com toda sorte de bênção, e acrescenta: espiritual. Aqui o carro atola. Aqui aparecem as nossas limitações e a nossa compreensão também. Afinal de contas, o que é bênção espiritual? Diga comigo, o que é bênção espiritual? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o que é bênção espiritual? Ok? Vamos lá, gente, quinta-feira tem muito pano para mim. Tem muita coisa. Agora, nós toda a bênção espiritual. Deixa eu trabalhar aqui com vocês essa palavra, irmãos. Aqui o apóstolo Sai quer dizer assim: todo tipo de bênção concebida. Quando nós pensamos em bênção, a nossa mente voa para algo que é financeiro. Nossa mente fica fixada em emprego, é saúde, é a cura, é o casamento em crise. Antes, no Antigo Testamento, as bênçãos elas eram bênçãos materiais. Jó, capítulo 1, os primeiros versículos aí, vai nominando tudo que Jó tem: prosperidade de Deus, bênçãos de Deus, caminhos de bênção. Está tudo bem com Jó. É um homem muito próspero, demonstrando como Jó é abençoado. A bênção era medida por propriedades. Abraão era um homem abençoado, e era medido isso com propriedades, com bens. Davi também era um homem abençoado, isso era medido com propriedades, com bens, com recursos materiais. Salomão fala da grandeza, como Salomão era abençoado, o homem mais rico que houve mencionado na Bíblia. Mas eram bênçãos materiais. E o que eu quero é bênção material ou bênção espiritual? Ah, pastor, eu estou na igreja, eu vou dizer, né, pastor? É bênção espiritual. Vai lá no fundo, deseja bênção material. E aí vamos colocar o quê? Vamos lembrar, irmãos, de Jacó e de Esaú. Esaú desejou uma bênção física. Jacó, ele desejava algo que era muito mais do que físico, muito mais do que financeiro. Ele queria uma bênção que prosseguiria mesmo depois da sua morte. Para mim, bênção não é eu ter somente hoje, essa semana, mas eu vir a falecer com uma idade muito avançada, a minha descendência continuar abençoada, os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, tataranetos continuarem sendo abençoados por Deus. Não é algo temporal, não é algo para o momento, não é algo que eu preciso de um socorro urgente, desesperador para esse momento. Deuteronômio capítulo 28, versículo
versículo 14, ali domina as bênçãos. Eu quero aqui resumir o que diz ali em Deuteronômio 28, versículo 1 a 14, que diz que a bênção era ter muitos filhos. A bênção, ela era focada em ter boas colheitas. A bênção era ter abundância, muito gado, muitas ovelhas, um rebanho enorme. A bênção era eles serem cabeças, serem líderes das nações, e não serem escravos, eles serem senhores e não serem escravos. A bênção era eles emprestar a muitos, mas nunca pedir emprestado. A bênção resumia-se no aqui, no agora, no visível, no palpável. Mas permita-me dizer algo. Deixe-me dizer algo a você nessa noite, à vontade. É de Efésios, irmãos. Não é uma carta. Estão serrando alguma coisa aí, tipo serrote, viu? Não é? Ah, não é a cadeira que você serrando, tá bom. Gente, Efésios não é uma carta escrita para fraco. Efésios é uma carta que Paulo está escrevendo para gente forte, para uma igreja madura, para uma igreja que está focada numa dimensão tão elevada, de uma compreensão tão alta, e ele é escrito para os fortes e não para os fracos. Não fala de problema algum de pecado que tem dentro da igreja, para combater a heresia, mas está falando agora de bênção espiritual. Tem algumas considerações, irmãos, sobre bênção espiritual. Primeira coisa, irmãos, a totalidade da bênção de Deus para nós, a totalidade das bênçãos de Deus para nós, não está na roupa, no carro, nos bens, na saúde, no emprego, na promoção, mas está em Cristo. Está focado em Cristo. Contrasta com bênçãos materiais e as espirituais. Por exemplo, nós temos 5 órgãos de sentido: tato, paladar, olfato, audição, visão. E essa nós nos relacionamos com o mundo físico. As bênçãos espirituais, elas são perceptíveis sim, mas somente aos espirituais. O apóstolo Paulo diz que quem é espiritual discerne todas as coisas, consegue discernir todas as coisas. Agora é um Paraty Bordeaux, verbo local, IGT 6920, certo? Ela é perceptível, irmãos, porque é espiritual. O apóstolo Paulo diz que quem é espiritual sabe discernir todas as coisas. Quem é carnal não consegue discernir e entender sobre bênção espiritual. E o que é bênção espiritual? Irmãos, bênção espiritual, primeiro, é o conhecimento pessoal com Deus. É o nível, a dimensão que Jó chegou. E ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. É conseguir chegar mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais longe, mais distante eu fico do que não presta. Quanto mais perto de Deus, mais cheio de Deus eu estou, mais longe eu estou daquilo que me afasta, daquilo que me joga para o chão, daquilo que me deprime, daquilo que me destrói. A bênção espiritual é a riqueza de Cristo em mim. É aquilo que Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O que é bênção espiritual? Eu considero, irmãos, eu era um pecador, eu era um perdido, mas Jesus me perdoou. Eu não merecia o seu perdão, mas Ele deu o seu perdão por mim. É considerar-me digno quando não sou digno. É me perdoar sabendo que eu falhei, mas me aceitar, é me receber não sendo digno, e não ser digno da aprovação. Eu tirei o último lugar no teste, e só tinha uma vaga entre 10 mil, e Ele dá para mim aquela vaga, eu que tirei 0. Para mim isso é bênção. É não ser avaliado pelos olhos dos outros, mas pela ótica de Deus. Para mim, bênção espiritual é isso, transcende aquilo que é material. Irmãos, é ter além de Deus escrito no coração. É a percepção, é o discernimento, é o entendimento. O profeta Eliseu tinha discernimento, ele tinha percepção no mundo espiritual. Ele sabia o que o rei da Síria estava falando a quilômetros e quilômetros e quilômetros ali. É poder ver, irmãos, o exército de Deus
esperar. Para mim, bênção espiritual, irmãos, é não desistir quando todo mundo está desistindo. É quando eu sou provado e a vontade de dizer não. Quando a vontade é chutar o pau da barraca e eu não desisto. Para mim, isso é riqueza. É quando tudo está dando errado e eu continuar firme, e eu continuar inabalável, eu permanecer inabalável. E essa carta que fala de guerra espiritual, guerra de alto nível, de nível tão elevado. É muito mais do que vemos e percebemos. E às vezes, irmãos, há pessoas que já estão em Cristo, mas não percebem a riqueza que está à sua disposição. Como aquele cidadão que o sonho dele, seu maior sonho, era viajar no transatlântico. E ele economizou durante 4 anos, roubou todo o dinheiro, trabalhava no final de semana, fazia hora extra. Durante 4 longos anos ele juntou dinheiro e conseguiu comprar uma viagem em um transatlântico. Era 7 dias de ida, um tour pela cidade e 7 dias de volta em alto mar. Chegou o dia da viagem e aí ele estava com um problema. Ele conseguiu comprar esta viagem, esse pacote, porém ele não tinha dinheiro para alimentação. O que ele fez? A sua mala, poucas roupas e muito pão, muito pão, muito pão, muito pão. Na hora das refeições, todo mundo ia para o restaurante, aquela comida saborosa, comida internacional, e ele ia lá para a sua cabine e comia pão, comia pão, comia pão. 7 dias de viagem comendo pão. Na volta, voltou comendo pão, o pão já estava seco, o pão já estava duro. Ele ia ali na torneirinha do banheiro, tomava água e comia pão. 14º dia, chegando aqui ao Brasil, o comandante do navio presta uma homenagem para todos e fica na porta de saída do navio, cumprimentando outros, parabenizando, dizendo volte sempre, volte sempre. Quando chega a vez dele, o comandante disse: olha, interessante, eu nunca lhe vi no restaurante. E ele já não aguentava mais comer pão. No 14º dia o pão estava literalmente seco. E o que sobrou embolorado, e ele comeu tudo e dava com fome. E ele disse: não, é que eu trouxe um lanche e eu comia lá no meu gabinete. Sim, mas eu nunca tive nem sequer para pegar comida no restaurante para comer na tua cabine. E ele disse: não, mas eu não tinha dinheiro. Eu, rapaz, deixa de ser bobo. A alimentação estava toda inclusa no pacote que você comprou. Fazia parte. Às vezes nós estamos assim, porque Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. E nós estamos ali penando na vida, sofrendo na vida. Ai, que Deus me ajude. Irmãos, Ele já estendeu a mão para você. Ele já abriu os compartimentos que Ele tem de excelência e do melhor para você. As pessoas estão pedindo para Deus e dá um dinheirinho aí, irmãos. Deus tem uma riqueza, Deus tem um talento, Deus tem bênçãos espirituais que são acima de toda e qualquer comparação. São as verdades. É a riqueza, irmãos, que Deus já preparou e já separou para nós. Ai, irmãos, dizem que o boi sofre porque não sabe a força que ele tem. Aquele cidadão, 23 anos trabalhando na empresa, nunca faltou serviço, porém a empresa passou por crise. E a empresa teria que ser vendida, e o patrão diz: olha, trabalhou 23 anos para mim, vou te demitir de uma vez. Aí depois ele pega os direitos dele tudo e demitiu. Trabalhador muito simplório, muito simples, muito sem cultura e sem entendimento. E ele saiu preocupado: e agora como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar minhas contas? 10 meses depois, alguém chega e pergunta para ele: escuta, 10 meses já vai sair da empresa lá, como é que tu viveu? Aí, como é que foi a rescisão? Dizer, rescisão? O que é isso?
Sei o que é isso, é de comer? Não, você não sei o que é isso. Você diz, rapaz, tu pegou o seguro-desemprego? Você nem sei que existe isso. O sujeito estava sofrendo, irmãos, tendo direitos que ele poderia usufruir, poderia usar, e nenhum dos dois estava sofrendo. Às vezes, irmãos, não sofremos por não sabermos a verdade. Jesus disse, olha, você sofre por não conhecer a Deus, não conhecer a lei de Deus, não conhecer a vontade de Deus, você sofre. O maior sofrimento que temos, irmãos, é por não entender, é por não compreender. A Bíblia diz, versículo 3, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu acho que o melhor de tudo não é apenas as bênçãos espirituais, mas é aonde elas estão. Aonde elas estão? Da onde elas emanam? A Bíblia diz das regiões celestiais em Cristo. E aonde é essa região celestial? É lá em cima. Não, irmãos, a Bíblia diz aonde Cristo, onde Jesus habita, aonde Ele reina e aonde Ele governa. Esses lugares celestiais, onde as bênçãos são eternas e não são atemporais. No grego, irmãos, regiões celestiais, na nossa língua, duas palavras, regiões celestiais, mas no grego, no original, é a palavra epouranos. É a junção de duas palavras, epi mais oranos, oranos céu. Epi é acima. Então, bênçãos que estão no epinoranos, epouranos, que está acima dos céus visíveis. Os hebreus, a cultura e o entendimento deles tinha 3 céus. O primeiro céu é a atmosfera, o segundo céu é onde estão as estrelas, e o terceiro céu é onde Deus habita, o trono de Deus. Tanto que Paulo, dentro do seu entendimento, ele fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, ele fala que teve até o terceiro céu. 5 vezes Paulo utiliza esta expressão epouranos em Efésios, as regiões celestiais. Capítulo 1, verso 3, que nós estamos lendo, capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 10, também capítulo 6, versículo 12, ele vai. É onde também os principados e potestades que Paulo fala mais adiante, aonde pertence nessa dimensão. Todas as bênçãos de Cristo, deixa eu dizer nessa noite, todas as bênçãos de Cristo são nossas e nos pertencem. Não precisamos de mais bênçãos. O que nós precisamos é de mais revelação, mais entendimento para conhecer as bênçãos que nós já temos. Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos complementa, que diz que Jesus nos tirou do império das trevas. Jesus nos libertou do império, do poder das trevas. Jesus nos resgatou do domínio das trevas. Jesus nos transportou, nos tirou daqui e nos colocou aqui do poder das trevas para o reino do seu amado Filho. Que reino é esse do amado Filho? Que reino é esse? Nós vamos encontrar na palavra de Deus que esse lugar é denominado também de regiões celestes. É onde Jesus governa. No mesmo capítulo 1 de Efésios, versículo 20, diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Lembre-se da ressurreição de Jesus. E dizendo e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestes, onde Jesus ressuscitou e foi. E diz que nós habitamos e nós estamos nesses lugares celestes. Mas como, pastor? Nós estamos aqui com o pé no chão. Irmão, nós estamos com o pé no chão. Mas quando Jesus nos libertou e nós aceitamos Jesus, nós passamos a estar nesse lugar. E aonde Ele nos fez assentar. Ele nos fez assentar nesses lugares celestiais. Quando aceitamos Jesus, nós nos unimos a Ele e temos também o que Ele tem. Temos a glória que Ele tem. Nós temos o poder que Ele tem. Ele não disse: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade. Nós temos o prestígio que Ele tem. Jesus disse: olha, esse que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. Se vocês comerem alguma coisa mortífera, não fará dano. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados.
Diz: nenhum mal vai resistir vocês. Deus viu isso. É como aquela moça pobre que casa-se com um homem muito rico. Ela vai viver mais, não lá naquela favela onde ela morava, mas ela vai morar agora naquela mansão, empregados, mordomo, e ela está habituada a trabalhar, e ela chega naquela mansão, agora casou-se, e ela quer fazer toda a lida da casa, ela quer varrer, ela quer limpar, quer tirar o pó, e aí o marido diz: olha, para, amor, não faz isso, nós temos empregados para isso. Ela ainda está habituada àquela vida. Irmãos, o que Jesus fez por nós? Ele nos transportou do reino da condenação, do reino das trevas, e nos transportou para um lugar de prestígio e de honra. A Bíblia diz, irmãos, que Ele nos fez maiores do que os anjos, acima dos anjos. É aonde nós estamos, meus irmãos, a poder e a autoridade que o Senhor nos conferiu. Ser prodígio ou pródigo, como o filho que fez com seu pai, é por opção. Agora podemos, irmãos, com base nessa verdade, vivermos e desfrutar o que Deus para nós preparou. E Paulo fala então destas bênçãos. As bênçãos dominadas nesse capítulo também. Versículo 4 a 6 fala da eleição que Deus fez. Considerado também essas bênçãos a redenção de Deus, versículos 6 e 7, revelação, versículos 7, 8 e 9, e também a herança que Ele preparou para nós. Meus amados, eu quero encerrar dizendo que antes nós estávamos em Adão, condenados como Adão, longe de Deus como Adão, mas agora nós estamos em Cristo. Antes era a velha criatura, agora é a nova criatura. E a Bíblia nos diz, irmãos, e eis que tudo se fez novo. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que Deus nos tira do plano de baixo, lugar sujo, lugar imundo, e nos coloca num lugar plano, alto, elevado, lugar de grande consideração. A carta de Efésios é escrita, irmãos, para ampliar o nosso horizonte espiritual, para nós entender o horizonte espiritual dos seus leitores, que é leitores para toda época, para todo momento, para toda circunstância. Quando você estiver numa aflição, quando você estiver vivendo um dia bem difícil, e o apóstolo Paulo fala isso para poder suportar o dia mal, leia Efésios, capítulo 1, e versículo 3, que diz que Ele nos colocou, e Ele nos deu à disposição bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O teu corpo, a tua matéria está aqui na terra. A tua mente, teu mundo, a tua alma está aqui na terra. Mas a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para os seus. É algo sublime, é algo elevado. Mesmo que o que você esteja vivendo hoje seja um mundo de muitas aflições, mas creia naquilo que você está esperando. É só um tempo, é só um momento, é só um breve, porque a nossa vitória já está garantida. Jesus já conquistou. Foi no Calvário que Ele conquistou tudo que nós necessitamos. Eu quero convidá-lo para ficar em pé.